Nosso código tem como base uma equação do trabalho de cálculo, onde nós analisamos tabelas e gráficos sobre o Rio Guaíba, e a equação ela considera o quanto choveu, o nível atual, e também uma taxa de atraso entre a chuva e o rio subir, porque apenas em casos de chuva muito exacerbada, o rio sobe imediatamente, e mesmo assim tem um certo desconto do quanto choveu para o quanto vai encher. Passando para o código, a gente tem primeiro a função de entrada de nível, que é onde o usuário é perguntado qual que é o nível atual do rio. A gente valida as informações, então, se for menor ou igual a zero, o código rejeita e sobe uma mensagem, sobe erro para o sistema e imprime uma mensagem de que o dado é inválido e o usuário precisa reinserir. No caso de letras, isso também acontece, a mensagem aparece também a mesma. E aí a gente passa para a função de entrada da chuva, que funciona de forma bem similar. A gente pede os milímetros chovidos ou a precipitação, o usuário que escolhe esse ponto. E aí a diferença entre os dois códigos é que, no caso da chuva, tem a possibilidade de ser zero, porque a pessoa pode estar querendo descobrir o quanto o rio vai descer, por exemplo. Passando dessa parte, temos a função principal, onde é impresso o título, ou a estimativa do nível futuro do Rio Guaíba. Depois, ele chama as duas funções, tanto a de nível quanto a de chuva. E aí, ele chama a terceira função, que foi a nossa primeira, né, que calcula o quanto esse rio vai subir ou descer. Daí é impresso o nível informado, a chuva prevista ou informada, e a estimativa do nível considerando a chuva. Aí temos também outra parte, que é a diferença do quanto o rio subiu ou desceu. E passando para baixo, tem também os 3 casos de alerta, que temos a atenção, o alarme e o crítico, que são 3 níveis que, se o rio atingir, é porque é perigo. Então, ele classifica esses níveis de perigo também. E embaixo a gente tem o if name igual a main, e main embaixo, que é basicamente fazendo com que a função main seja executada. Agora eu vou mostrar ele funcionando. Os 2 primeiros exemplos, eles são exemplos de um funcionamento perfeito, onde os dados estão inseridos de maneira correta, então ele funciona de forma lisa, sem nenhuma interferência do sistema. O terceiro exemplo, ele se trata de um exemplo do que apareceria se o rio atingisse, dentro ali da média do cálculo, um nível preocupante, né? Que ele dá os 2 alertas, ele dá o atenção e ele dá o alarme, que é o primeiro alarme ou atenção, ele é para quando pode ultrapassar o nível médio histórico. Então, ele tem como ultrapassar, significa que, se continuar nesse ritmo, pode ultrapassar. E o segundo, ele é o alerta de que o nível estimado atingiu o nível de enchente. Então, esse seria o alerta de que não se pode mais ficar naquela região de jeito nenhum. Os próximos exemplos, eles retratam erros possíveis de usuário. Então, escrever letras, então ele rejeita. 0, no caso do nível do rio, ele rejeita também. Números negativos são rejeitados. No caso da chuva, como eu disse na explicação, letras e números negativos são rejeitados. O menor número possível é 0. E assim eu acabo a explicação do nosso código.